Levítico, capítulo de número 1. Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua... Bom, aqui nós começamos então, mais um livro do Antigo Testamento, mais um livro do Pentateuco, chamado Levítico. No hebraico, para você anotar aí no seu caderno, no hebraico, então, Levítico é Vaikra, Vaikra, Levítico no hebraico, e no grego, Levítico, que foi de onde surgiu a palavra Levítico, veio do grego Levítico, que significa tanto Vaikra como Levítico, chamado por Deus. Levítico foi escrito por Moisés mais ou menos 1660 a.C. É um livro destinado para uso dos sacerdotes como seu guia para o culto de Adonai e para instruir a Israel a aproximar-se de Deus, e também, serve de lição aí em algumas categorias para nós. Aqui então começa o Senhor falando com Moisés sobre como fazer o sacrifício, e nós vamos então dar continuidade. Sua oferta for holocausto de gado, oferecerá machos sem mancha, à porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para sua expiação. Depois, degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Bom, então nós vimos aqui que o sacrificante, ele sempre colocava a mão na oferta e confessava os pecados na hora do abate do animal. Ou seja, o animal era trazido ali até os sacerdotes e ele, a pessoa que estivesse trazendo o animal, ele confessava, ele colocava a mão sobre o animal, o confessante no caso, e ele confessava então os pecados na hora em que se mataria o animal. Isso vem do hebraico, se você quiser anotar aí no seu caderno, vem do hebraico a palavra kippur, kippur, que significa expiação, que é do verbo kapar, que é cobrir, cancelar, anular, purificar ou absolver. Então, está aí o motivo, deles fazerem isso, era para a expiação dos pecados. Então, esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o rebenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Bom, então eram bezerros, A gente vê aqui que essas ofertas eram bezerros e o próprio sacrificante matava o animal. O sacerdote recebia o sangue e o usava. O sacrificante, então, e os seus assistentes cortavam o animal em pedaços e então o sacerdote assumia o controle para prosseguir conforme a lei. E, se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto, oferecerá machos sem mancha. Ou seja, aqui nós vimos então que ovelhas e cabras tinham de ser sem mancha nenhuma, sem defeito nenhum, e também teriam que ser machos, não poderiam ser sacrificadas as fêmeas. E a degolará ao lado do altar, para a banda do norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue à roda sobre o altar. Depois, a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu rebenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo e sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E,
Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e lhe torcerá o pescoço com a sonha, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. Bom, então, as aves, quem fazia todo o trabalho não era o sacrificante. Já com as aves, quem fazia o trabalho, então, eram os sacerdotes. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para a banda no oriente, no lugar da cinza. E fendê-la com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Então, concluímos aí o livro de Levítico, o primeiro capítulo do livro de Levítico, e espero você no próximo capítulo para que eu e você possamos cada dia mais e mais estar aprendendo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, o seu ministério, a sua família, a sua saúde, em nome de Jesus. No Belseb, Amém. caixa de Eu ia dizer amém, todos os agora passos ficou da sua esse rotina. erro, ninguém merece, já que tanto erro. Corta essa parte, Lana.